Olá pessoal da segurança patrimonial, tenham um bom dia aí. Vamos falar um pouco sobre estratégia na área de segurança patrimonial. Eu queria que você focasse bem no que eu for falar, porque aqui tem uma experiência de 18 anos voltada à área, principalmente no segmento de gerenciamento de crise. Você sabia de alguma forma que o setor de segurança patrimonial existiu um teórico muito valorizado na época, que chama Maslow, que teve a ideia de pensar nessa necessidade de segurança das pessoas, no sentido de resguardar a vida das pessoas e das coisas às quais você o delegou para ser confiável. Uma vez satisfeita essas necessidades, seja ela física, fisiológica, em qualquer situação, a primeira necessidade de que o ser humano demonstrou sentir segurança foi nesse sentido. Foi no sentido de surgir uma necessidade de segurança, criando uma empresa privada voltada à área de segurança patrimonial, onde a estratégia para essa situação foi muito tranquila, até pelo fato de ter que imaginar que as pessoas precisariam realmente do fator segurança patrimonial como necessidades, seja ela primária, secundária, o que for. Então, as necessidades qualificadas como secundárias são aquelas que complementam e realizam o ser humano, mas não são disponíveis à sua sobrevivência animal racional. Nós precisamos entender que nós temos algumas necessidades, ela é muito estratégica para o setor de segurança patrimonial. Primeiro, nós precisamos quebrar paradigma. O que é quebrar paradigma? É o setor de segurança privado entender que ele não pode viver isolado na engrenagem. Nós temos uma situação terrível nessa área de segurança patrimonial. Nós temos uma situação de achar que estamos isolados de tudo e do mundo, até pelo fato de termos que desconfiar de todo mundo em todos os sentidos. Isso acaba criando uma distância entre empresa, contratante e a própria segurança privada, que esquece de que o seu papel principal é resguardar bens materiais, primeiro a vida de pessoas e bens materiais a ele confiado. Então nós precisamos ter em mente, primeiro, analisar as necessidades do setor. Nós precisamos de nos ver dentro de uma empresa como uma engrenagem, até mesmo porque nós precisamos entender todos os fatores dessa engrenagem. Essa engrenagem tem a ver com a inteligência, onde você vai envolver um setor de inteligência para tentar imaginar preventivamente o que pode acontecer lá na frente, de forma ilícita, dentro daquilo a qual você é confiável para combater. Nós precisamos entender essa necessidade de uma forma muito coerente, de uma forma muito inteligente. O setor de segurança patrimonial precisa sair da sua salinha ou do seu posto de serviço, ele precisa ser mais operacional e móvel, no sentido de entender o cenário, naquilo que circula dentro da sua área de segurança. Você precisa entender qual é o cenário do público lá fora, aquele público que está lá dentro, a qual é confiado a você. Você precisa entender qual é a vida desse público lá fora. Até mesmo porque todos os dias você entra numa rotina onde você vai estar com todo mundo todos os dias e acha que está tudo tranquilo, enquanto aquela rotina, aquela zona de conforto é que é o mais perigoso dentro da área de segurança patrimonial. Existe aquele segurança patrimonial, desde a sua coordenação até o vigilante, pessoas prepotentes, arrogantes, onde ele pensa que ele é um militar, sendo que nenhum militar deve ser assim. Ele deve ser mais organizacional, de forma intelectual e inteligente. Ele precisa, pelo contrário, trabalhar a inteligência das pessoas. Pega um exemplo da Polícia Federal nesses aeroportos internacionais. Como que eles fazem para fazer uma abordagem? Como que eles fazem para descobrir os criminosos, aqueles que estão cometendo situações ilícitas, como tráfico de droga, furto de animais silvestres, furtos de joias e tantas outras criminalidades cometidas por esse cidadão, que são pessoas comuns
bem vestidas, bem trajadas, nós temos um erro de imaginar no setor de segurança patrimonial, passa a ser aquela visão de que o cidadão infrator é aquele que está mal vestido, enquanto o criminoso na atualidade ele anda muito mais estratégico e bem vestido do que você imagina. É aquele criminoso invisível que está do seu lado te cumprimentando todo dia, pode ser seu colega de farda. Nós precisamos nos atentar a essa situação. Nós precisamos nos atualizar a essa situação. Você precisa entender, de todas as formas, que o setor de segurança patrimonial ele não é um setor isolado. Ele trabalha com a engrenagem RH, ele trabalha com a engrenagem operacional administrativa, ele trabalha com todas as engrenagens, até mesmo para ele poder não ficar isolado e pegar as informações necessárias para ele ser preventivo dentro da sua zona de conforto. Hoje nós temos um defeito muito grande entre o corporativo de segurança patrimonial, dentro da sua instituição, normalmente instituído por vários vigilantes. Existe uma situação muito vulnerável, o vigilante o tempo todo em redes sociais. Muitas das vezes nos bancos você depara com um vigilante no WhatsApp, no Facebook, em redes sociais de alguma forma, sendo desatento com aquilo que é mais viável a ele, que é a segurança de forma preventiva e não corretiva para as pessoas que ali circulam e para o cliente que está ali, que te contratou para essa situação. Nós precisamos entender de todas as formas que o vigilante, necessariamente ele armado, ele vai inibir qualquer coisa. Pelo contrário, quanto mais armado você está, mais vulnerável você está. Porque existe uma situação dentro da Lei 7.102, onde fala que você não pode atirar em alguém a não ser legítima defesa. E quando que você vai conseguir mostrar essa legítima defesa, sendo que você tem que analisar uma série de fatores. Primeiro, por que você atirou em alguém? Havia necessidade? Quando? Como? Por quê? Nós não podemos trabalhar com esse conceito de achismo. Tem que ser objetivo e de modo muito eficaz. Você precisa entender que o setor de segurança patrimonial ele não veio para achar nada. Ele precisa fazer aquilo que é necessário para que as coisas não sejam realistas. Porque diante do juiz, diante daquele que vai te julgar, diante daquele fato acontecido, com certeza tudo isso será analisado. Inclusive estatura, inclusive o tipo de pessoa, o tipo de indivíduo, por que você tirou, ele estava diferente de costas. A legítima defesa tem várias situações de legalidade onde você realmente vai ter que provar por que o uso da arma de fogo. Ou por que o uso da força física, tendo você artes marciais e o outro não. Por que você deu um golpe fatal? Nós precisamos entrar nos conceitos e paradigmas que hoje a segurança patrimonial ainda é limitada. As empresas veem o colega de serviço, ainda o colega de serviço vê dentro das empresas como ameaça intelectual. Eu lembro de quantas e quantas vezes eu fui para a empresa fazer uma entrevista e lá estava o supervisor de segurança patrimonial que tinha ensino médio. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas ele se sente ameaçado. Quando alguém tem um curso técnico ou superior, ele não contrata por medo, por receio, e pede a oportunidade de aprender com alguém que poderia lhe ensinar muito mais, ou aquele mesmo que estava sendo contratado iria aprender. Era uma troca de experiência para que ambos pudessem dar certo dentro da empresa. Nós precisamos entender que o mercado de trabalho ele é inovador. É um mercado onde as pessoas precisam realmente se atualizar, precisam realmente se adaptar diante dessas situações de criminalidade. Pois o bandido ele é estrategista o tempo todo. Se você pegar no YouTube vários vídeos, você vai ver lá, em situações de crise, o vigilante desatento de todas as formas. Em redes sociais, olhando para pessoas indesejáveis, desconfiando de pessoas erradas, intelectualmente despreparado para aquela função. Ele acha que negociar com bandido é no tiro. Negociar com bandido é na lábia, é na inteligência, é ser preventivo antes que aconteça o pior. Uma sequela que venha deixar alguém aleijado ou que venha causar um óbito fatal. Nós precisamos ter discernimento que o setor de segurança patrimonial ele precisa de todas as necessidades possíveis para chegar num ponto que é resguardar vida de pessoas e bens materiais patrimoniais. Eu, na condição de vigilante, quando supervisor e coordenador,
dentro de várias instituições e segmentos diferentes, em mineração, siderurgia e faculdade, eu tenho esses três conhecimentos, onde cada um no seu cenário diferente. Primeiro, na mineradora era garimpeiro. Na instituição de ensino, o meu maior inimigo era o próprio aluno ali constituído. Aluno de vários segmentos, direito, medicina, educação física, engenharia, daí vai. E são pessoas que eram nossos clientes, meu cliente, e que eu teria que saber lidar com situações ilícitas causadas naquela própria instituição. Em siderurgia dava-se problema muito com profissionais voltados à área de construção, em todos os segmentos. Então, nós temos que pensar de qual forma atingir o alvo de forma tranquila, sem causar nenhum óbito fatal nessa situação. Nós precisamos estudar os nossos clientes, nós precisamos estudar aí os perigos que ali se é constituído dentro daquela empresa ou da área periférica onde está ali a criminalidade. A sua comunidade, talvez você tenha ali uma favela próximo de você, que ela é altamente violenta, porém você precisa ser estrategista para que esse vizinho seu violento seja amigo seu. Pelo contrário, enquanto você tem o como inimigo, ele vai ser seu amigo, porque é ele que vai olhar o seu negócio. Você precisa ter o consenso de boa vizinhança. Essa é uma estratégia ideal de uma boa empresa. De uma empresa que pensa no preventivo e não no corretivo. A arma e o uso de técnicas precisa ser bem feita, precisa ser bem treinada. Não de 2 em 2 anos, nós precisamos fazer isso de forma mais consistente e mais contínua, até mesmo porque o setor de segurança patrimonial ele é muito parado nessa situação. Precisa um pouco mais lutar pelos seus deveres e direitos nesse sentido, e você também precisa correr atrás de algumas coisas. Fica aí algumas dicas para que você possa entender realmente o que fazer, quando fazer em relação a você e a sua empresa. Tudo de bom, um abraço, fica com Deus. Meu nome é Leomar Aragão. Manda um link aí para mim, por favor. Professor Leomar Aragão no YouTube. Estou à sua disposição para qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Professor Leomar Aragão é minha página no YouTube. Fica à vontade, linka e faça a sua inscrição junto comigo. Abraço. Tchau, tchau.